boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas, né, que vocês vão assistir a aula, né, quem não está aqui presente, né, ao vivo, vai assistir depois. Então, independente da hora que for assistir, tá aí. Essa aula, ela vai ser bem interessante, vai auxiliar vocês no trabalho, tá? Vocês vão conseguir identificar alguns solos, alguns horizontes, então é uma aula que vai ser bem interessante nesse sentido também, tá bom? Então, gente, o que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos? É o nosso sistema oficial, né, nacional, vamos dizer assim, de classificação de solos. Existe o sistema americano, existe o sistema de classificação de solos da FAO, o australiano, então existem vários sistemas. Nós temos o nosso, né? Além dessas duas versões aqui que vocês estão vendo, né, que é essa aqui, né, o livrinho verde, que é de 2006, Embrapa Solos, né, que faz a divulgação, o nosso querido, saudoso Lumbreiras, da Embrapa Solos, né, essa outra publicação aqui, que é uma revisão atualizada aí, né, desse antigo aqui, que é o verde, que é de 2013, e a última de todas, né, que saiu do forno recentemente, de 2018, acredito, isso mesmo, né, foi essa versão aqui, que saiu, né, essa é a mais recente de todas. O que tem de diferente de uma publicação dessas para outra? Atualizações. O sistema ele é um sistema aberto, ele está sendo, todos os dias existem vários pesquisadores que estão aí trabalhando com a parte de gênese e classificação de solo, né? E eles vão descobrindo coisas novas e vão adicionando atualizações ao sistema. Então, a cada tempo eles vão publicando as atualizações, tá? Normal. Então, vamos para a parte boa, né? Por que a gente tem que estudar o solo? Qual que é a razão de estudar o solo, né? A gente às vezes fica... Professor, no último dia de aula, última aula teórica, a senhora vai dizer por que tem que estudar o solo? Esse slide não é no primeiro dia de aula. Vocês até podem perguntar isso para mim, mas por que eu estou falando agora? Porque agora vocês vão entender o porquê de estudar de verdade, entender o nome, classificar o solo, entendeu? É mais nesse sentido. Então, por que é importante a gente estudar o solo? Porque ele é o componente mais importante do nosso ecossistema, né? Então, isso já é mais que, vamos dizer assim, suficiente, né, para a gente, vamos dizer assim, que justifique, né, esses estudos. Ele é o mais importante, é o que sustenta a gente, é onde a gente cultiva os nossos alimentos, é onde a gente habita, constrói as nossas casas, é onde tudo acontece, né? O solo, né, é fundamental para o desenvolvimento do país, né? Por quê? Simplesmente porque nós temos aí todas as nossas riquezas, elas vêm do solo, né? Seja riquezas agrícolas, sejam riquezas de exploração de minérios, né? Tudo vem lá do subsolo. É um recurso natural não renovável, né? Infelizmente, ele não se recupera assim tão facilmente como a gente imaginava, porque nós precisamos produzir alimentos, e os alimentos são produzidos em cima desse solo, né? E porque ele exerce múltiplas funções na natureza. Exatamente, o Max colocou aqui, não adianta comprar as melhores sementes e os melhores defensivos se não tiver um solo favorável ao cultivo. Exatamente, eu preciso ter um solo saudável, um solo vivo, né? O solo não é morto, o solo é vivo. E por que a gente tem que classificar o solo? Por que a gente tem que dar nome ao solo, né? Porque a gente consegue entender, conhecer as suas limitações e as suas potencialidades, simplesmente por isso, né? Quando você conhece o solo, sabe o nome dele, sabe as principais características que ele tem, você consegue saber se ele é um solo que tem ou não potencial para agricultura, tem ou não potencial para pastagem, se esse solo está apto ou não para receber uma estrutura, macroestrutura, aí o pessoal da engenharia civil, né? Então, nós precisamos conhecer os nossos solos justamente porque é através deles que eu vou descobrir se eu preciso fazer algum manejo, se eu preciso fazer alguma correção. Então, é importante justamente porque eu preciso produzir, e para eu produzir eu preciso conhecer suas limitações para poder fazer as correções necessárias para esse solo se tornar realmente produtivo. E aí eu coloquei aqui um exemplo, parece meio bobo, mas é um exemplo que eu gosto de usar, por quê? Porque ele facilita o entendimento de vocês. Em que sentido?
Simples assim. Eu coloquei aqui um nome, na verdade, olha que interessante, né? Não é nem vai aparecer assim, era para aparecer, deixa eu ver se vai aparecer, não. Eu achei que ele estava com os intervalos, né? Cada clique que eu dava ia abrindo alguma coisa, mas não tá, enfim. O que eu tenho aqui? Eu tenho um nome, eu tenho uma pessoa, Antônio Carlos Uma Cadovac, é o nome de uma pessoa que eu acho que ninguém conhece essa pessoa, ninguém aqui conhece. Beleza, mas só de olhar o nome dessa pessoa, eu sei que é um nome composto, né? Antônio Carlos. E Antônio Carlos é um nome masculino, então certamente é uma pessoa do sexo masculino. O sobrenome Ullmann me traz a informação, um sobrenome alemão, e me traz a informação de que eu estou tratando, né, de uma pessoa, né, que é de origem alemã, e o Kadovac, um nome japonês. É de praxe, normalmente quando se tem dois nomes, o primeiro nome é o da mãe, o segundo é o do pai, né? Lá no sul, geralmente, as pessoas só têm um sobrenome, que é o do pai, da mãe não entra, mas no resto do país é comum ter pelo menos dois sobrenomes, o da mãe e depois o do pai. Então, sem conhecer o Antônio Carlos, eu sei que o Antônio Carlos tem uma mãe de origem alemã e um pai de origem japonesa, tá? E aí, concluindo em cima disso aqui, que informação que eu tenho desse Antônio Carlos? Primeiramente, que ele deve ser um cara, uma pessoa, né, com a cor bem pálida, né? Porque alemão e japonês geralmente são mais brancos, amarelos, né? Outra informação que eu tenho aqui, sem conhecer o Antônio Carlos, que ele deve gostar de tomar muito chopp, ele deve gostar de comer chucrutes, homops. Ele é um cara que tem essas características, sem eu nunca nem ter visto ele. E também, ele também é uma pessoa que deve gostar de tomar um saquê, que deve gostar de comer sushi, peixe cru, sashimi, né? E ele possivelmente deve ter um olhinho meio puxadinho, né? Por conta da característica, né, fenotípica aí de ascendência asiática. Deve ter o cabelo bem liso, escuro, né, que também é uma característica dessa etnia, né, asiática, né, dos japoneses, da Indonésia, chineses, enfim. Então, olha que tanto de informação que vocês acabaram de obter só lendo o nome do Antônio Carlos. Ninguém nunca viu o Antônio Carlos, até porque ele não existe, eu inventei ele, né? Mas sem ninguém conhecer ele, todo mundo já fez um desenho na cabeça de como é esse cara, né? Ele tem tal característica. Só olhando o nome dele. Eu levo essa analogia para o solo. Por quê? Porque o solo, ele se comporta da mesma forma. Eu sabendo o nome do solo, eu consigo obter várias informações sobre ele, sem nunca nem ter posto o pé em cima dele. Você nunca nem ter ido lá no lugar onde ele está. Só de ler o nome dele eu consigo saber várias informações a respeito dele. Por exemplo, eu coloquei aqui um latossolo amarelo distrocoeso típico. Que informação que eu tenho quando eu leio esse nome num painel, numa apresentação de PowerPoint num congresso, em qualquer lugar. Primeiro, se ele é um latossolo, de cara eu já sei que ele é um solo envelhecido, ele é um solo bastante intemperizado, é um solo que tem um horizonte A, um B, desculpa, muito desenvolvido, bastante intemperizado, a qualidade física dele é muito boa, geralmente, né? Não é o caso desse aqui, porque ele tem uma coesão ali na frente, que eu vou mostrar para vocês, mas eu consigo ter informações muito importantes só de ler o primeiro nome dele. Aí depois, um segundo nome, o amarelo aqui, o que eu estou pensando aqui? Se ele é amarelo, que tipo de mineral de argila predomina nesse solo? Se ele é amarelo, é a guetita, porque a guetita dá a cor amarela para o solo, a hematita dá a cor vermelha para o solo. Então, eu já sei que esse solo tem muita guetita. Sem ter feito uma análise de solo, mineralógica de solo, eu já sei que esse solo predominantemente tem argila do tipo 0 para 1, chamada de guetita, porque é ela que dá a cor amarela. Ok, no terceiro nome desse solo, eu tenho qual informação? Distrocoeso. Esse nome aqui foi uma junção de outros dois. Distrocoeso significa distrófico e
coeso. Então, ele tem dos dois atributos diagnósticos que vocês viram na aula passada, eu tenho ali os dois juntos, distro-coeso, distrófico e coeso. Então, que característica é essa? Distrófico, se vocês lembram da aula de atributos diagnósticos, são solos que apresentam saturação por base menor que 50%. Então, eu estou dizendo que esse solo tem baixa fertilidade natural. Estou dizendo que ele tem o caráter coeso. O que é o caráter coeso? Alguém lembra? O caráter coeso é aquela coesão que existe em algumas classes de solos, geralmente latossolos amarelos e argissolos amarelos, que se situam geralmente ali do Rio de Janeiro, na formação Macacu, litoral do Rio de Janeiro, passa o Espírito Santo, Bahia, margeia tudo, chega lá no Macapá, lá no estado do Macapá. Toda essa borda, né, brasileira tem esse solo. Tá? E esse solo, ele é extremamente duro no período seco e ele é friável quando começa a chover. É uma coesão que muitas pessoas estudam, essa coesão, mas ninguém consegue dizer exatamente o que faz esse solo ser tão coeso quando seco e tão friável quando úmido. Se você coletar ele no período de chuva, você nem percebe que ele é coeso. Você volta lá no período seco, não abre, é uma trincheira assim, muito dura, um horizonte muito duro. Então, olha que interessante, eu tenho aí, gente, uma infinidade de informações, sem ao menos ter olhado esse solo de frente, sem ao menos ter lido uma análise do solo dele. Nada, só de ler o nome dele. Percebam aí que como é importante classificar o solo, como é importante a gente olhar para o solo e saber o nome dele, ou receber uma informação que consta o nome do solo, vai te ajudar a fazer interpretações rápidas, interpretações. Você sai na frente de um cara que não sabe. Por quê? Porque o cara que não sabe, ele vai precisar olhar a análise do solo, ele vai precisar ir lá na área. Claro que vão existir peculiaridades, né, que vai ser necessário você ir lá visitar para poder reconhecer, mas, de uma maneira geral, você vai ter várias informações sem ter ido lá. Então, você já consegue conversar com o produtor, conversar com o técnico, conversar com o pesquisador, com quem seja lá quem for a pessoa que você estiver conversando e ela falar de um solo. Você vai conseguir entender o que ela está falando sem nem ter ido na área. É uma área lá no Iapoque. Nunca fui no Iapoque, mas é um latossolo amarelo de estrocoeso. Eita, eu sei que solo é esse, né? Por quê? Porque eles são todos idênticos, por isso que eles entram numa única classificação, tá bom? Isso aqui, gente, eu gosto de perder um pouco de tempo nisso aqui, mais do que no resto da aula. Por quê? Porque aqui eu consigo passar para vocês a importância de estudar o sistema. Quando me ensinaram o sistema de classificação de solos, eu aprendi ele junto com o antigo, que não é nenhum desses três aqui, é um mais antigo ainda que esse, que os nomes eram bem diferentes, tinha muito nome do sistema americano, era um sistema de classificação bem complexo, bem difícil, e estava na transição para esse novo. E eu lembro que eu fiquei muito confusa, porque, primeiro, era muito estranho aqueles nomes feios atuais, e os que eram antigos eram mais feios ainda, difícil de pronunciar, era bem estranho. Eu não vi aplicabilidade, para que eu tenho que saber esse tanto de nome esquisito, para que é importante? Nunca ninguém me disse para que servia saber isso, né? Então, por isso que eu tento ensinar o sistema dessa forma, para que vocês entendam a importância de estudar, classificar o solo, porque existe uma aplicabilidade, tudo tem aplicabilidade, só que às vezes alguns professores não passam para vocês a aplicabilidade, mas nenhum conhecimento é inútil, nenhum conhecimento é perdido, ou não serve para nada. Ele sempre tem algum porquê, né? Tem alguma razão, né? Então, por que é importante a gente classificar os solos, né? Porque permite conhecimento dos recursos naturais de solo do nosso país, né? Possibilita trocas de informação, ou seja, eu posso conversar com várias pessoas de vários lugares do Brasil e trocar informações do latossolo que tem aqui no Tocantins, pelo latossolo que tem lá no estado de Goiás, o latossolo que tem lá em Minas, porque é tudo latossolo, né? Claro que vai ter sobrenomes, vamos dizer assim, diferentes, mas a característica geral é bem semelhante. Vai organizar o conhecimento, né? Então, pesquisas que foram feitas com latossolos, eu consigo agrupar elas, por quê? Porque trata-se do mesmo tipo de solo, né? Eu consigo predizer comportamento, ou seja, esse solo aqui, ele tem uma alta infiltração, ou ele tem uma baixa infiltração, então vai ter problema de
drenagem, esse solo vai ficar encharcado, eu vou ter problema com excesso de água, falta de oxigênio, e vai identificar os melhores usos, com certeza. Se eu reconheço o solo, eu consigo identificar qual é o uso desse solo, né, para que tipo de atividade. Aí eu coloquei aqui, gente, as principais limitações dos solos do Brasil, tá? Então, 7% dos nossos solos são rasos, ou seja, eles têm uma pequena caixa de armazenamento, ou seja, a espessura deles, a profundidade deles é pequena. Isso é ruim por quê? Porque é menos espaço para as raízes explorarem nutrientes e menos espaço para armazenar água, né? Eu tenho aqui solos salinos, né? Aqui basicamente aqui perto aqui no Pantanal e aqui no bioma Caatinga, com alguns pontos aqui em exceção, mas onde predomina mais esses dois biomas aqui. Solos hidromórficos, a nossa ilha do Bananal aqui, né? Tocantinzão aqui, o Pantanal e aqui a nossa grande bacia amazônica. E os nossos solos ácidos, que são a maioria, né? 84% dos nossos solos são ácidos, ou seja, a maioria dos nossos problemas está relacionado com fertilidade. E a quantidade de solo que não tem limitação é apenas 9%. Né? Estão aqui os solos do Rio Grande do Sul, aqui o oeste do Paraná, São Paulo, Minas, alguns pontos, o estado do Acre, tem solos bem férteis também, né, solos bem aptos, assim, para a produção agrícola, e aí estão as nossas limitações. Eu apresento para vocês aqui, gente, a ordem do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ou seja, eu tenho aqui as 14 classes de solo, tá? Então, eu tenho ali o não-solo, vertissolo, cambissolo, fernossolo, argissolo, nitossolo, organossolo, gleissolo, plintossolo, luvissolo, argissolo, spodossolo, planossolo e latossolo. E aqui do lado tem o quê? O significado desses nomes. Esses nomes aqui, eles não vieram do nada. Não foi assim, vamos colocar Neo porque eu gosto desse nome. Não, porque lembra neon. Não, Neo de novo. Verte, solo de invertido, né? Tá invertido. Cambiar, cambissolo, cambiar, trocar, né? Novo, tá incipiente, tá começando. Chernossolo, cherno, escuro. Argissolo, argila, textura, bitextural, nitossolo, nitidez, brilho, brilhante, organossolo, matéria orgânica, gleissolo, vem da palavra gleisação, né, que é aquela coloração mais acinzentada, pálida, quando tem um ambiente hidromórfico e tem a retirada aí de ferro desse ambiente. Plintossolo vem de plintita, luvissolo de muitas bases, é um solo que tem atividade alta, tem bitextural, mas a principal característica é ter atividade alta. Alissolo de alumínio, espodossolo de bespódico, planossolo de plano e latossolo de laterização, de velho, envelhecido. Ou seja, existe um significado para cada nome. Esse novo sistema ele é muito mais interessante, porque ele tem uma lógica. E aí eu tenho o quê? Os níveis categóricos, que vai do primeiro nível categórico, segundo, terceiro, até o sexto nível categórico. Isso aqui, gente, como se fosse o nome, o sobrenome, o sobrenome, o sobrenome, o sobrenome, o sobrenome do solo, né? Por isso que eu gosto de associar aí com o nome da gente. Então, o primeiro nível categórico, o primeiro nome do solo, a gente chama de ordem. E nós temos 14 ordens. 15 se a gente considerar os antropossolos. O segundo nível categórico a gente chama de subordem, né? Que está depois da ordem. São 44. Grande grupo, que é o terceiro nível categórico, são características relacionadas à fertilidade, que são 150 classes, né? O quarto nível categórico é o subgrupo, grande grupo, subgrupo, 580 características ímpares. O quarto nível categórico é quando o solo apresenta uma característica ímpar, uma característica peculiar. Ele é um latossolo, mas ele tem um horizonte plíntico. Ele é um cambissolo, mas ele tem um horizonte glei lá embaixo, depois do BI, do bem incipente, ele tem um glei lá escondidinho. Então, ele carrega uma característica de um outro solo. É uma coisa meio mesclada, a gente chama dessas características ímpares. Então, que vai lá, aí quando a gente coloca típico, igual o exemplo que eu dei lá no início da aula, né, do latossolo amarelo distrocoeso típico, é que ele não tem nenhuma característica ímpar, ele é latossolo puro, né, tá? Aí o quinto nível categórico é a textura e o tipo de horizonte A, e o sexto é o manejo, ok? Aí, se eu pego aqui um exemplo para vocês verem, né, os níveis categóricos do latossolo. A ordem é o latossolo, a subordem
ordem mais subordem, latossolo vermelho e amarelo, ordem subordem grande grupo, latossolo vermelho e amarelo distrófico, ordem subordem grande grupo e subgrupo, úmico, né, e a família horizonte aúmico, textura argilosa, e aqui eu coloco o manejo. O manejo ainda não está sendo utilizado, mas já é considerado um sexto nível categórico, tá? E aí eu tenho o nome aqui do solo, tá bom? Então, olha lá, para a gente entender o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, eu preciso ter alguns conhecimentos básicos, que vocês já têm, vocês já estudaram, já tiveram aula de atributos diagnósticos, né, que são aquelas características que vão diferenciar as classes de solo. Nessa mesma aula, eu falei sobre os outros atributos que não diferenciam as classes, mas ajudam a definir elas. E 2 aulas de horizontes que vocês tiveram, horizontes de superfície e de subsuperfície, os Bs e os de subsuperfície que não são Bs, que podem ser outras coisas, tá? Pode ser B, pode ser C, enfim. Mas são os outros horizontes. Foram 2 aulas que eu gravei e já disponibilizei para vocês, são essas aulas de horizontes. E aqui, só fazendo um rememberzinho, né, para quem não assistiu, para quem perdeu, eu listei aqui todos os atributos diagnósticos que estão nesse livrinho aqui, no roxinho, no azul também tá, no verde e no marrom também ele tá lá, tá? Não se preocupem. Então, aqui, todos os atributos diagnósticos, né, mais um aqui, aí eu venho aqui outros atributos, e aí eu venho na parte de horizontes, que vocês viram também. Então, eu tenho ali horizonte de superfície e horizonte de subsuperfície. O que são esses horizontes de superfície e subsuperfície? São esses que a gente viu na aula de horizontes, nas 2 aulas, parte 1 e parte 2. E a grande classificação, a grande separação dessas classes, é quando eu separo eles do que é solo mineral, de solos orgânicos, né? Então, eu tenho ali, para eu chamar um solo de orgânico, para eu chamar ele de organosolo, ele tem que ter um teor de carbono orgânico no horizonte de superfície igual ou maior que 80 gramas por quilograma ou 8%. Se não atender esse requisito, ele é um solo mineral, tá? Essa é a principal característica. Na aula de horizonte também nós vimos o quê? Que eu tenho esses horizontes de superfície, horizonte ístico, chernozêmico, úmico, proeminente, moderado, fraco e antrópico, e a principal característica é que o teor de matéria orgânica diminui quando eu saio do ístico e vou até o antrópico. E aí nós falamos o quê? Que para classificar o solo eu preciso olhar o meu horizonte diagnóstico de subsuperfície, ou seja, geralmente eu olho o horizonte B. Porém, eu tenho algumas exceções. A ausência de horizonte B é neossolo. Então, se não tem horizonte B, não verifiquei horizonte B no meu solo, é um neossolo. E quais são as outras exceções? O horizonte A chernozêmico, que classifica os chernossolos, e o horizonte ístico, que classifica os organossolos, tá bom? Então, esses aí são as exceções. Todo o resto eu vou olhar o horizonte subsuperficial, vou olhar o horizonte B. E aí, como é que eu avalio? Como é que eu classifico um solo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma trincheira, um barranco. Tem que abrir um barranco, tem que olhar, abrir uma trincheira ou observar um barranco, limpar esse barranco, tentar deixar a parede o mais possível lisa e reta, para poder eu conseguir verificar as características desse solo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar a localização, a situação e declive, o tipo de rocha, material de origem, o relevo, tirar esse circunflexo daqui, né? A altitude, drenagem, vegetação primária e o uso. Vegetação primária, gente, é o que tinha lá antes do que você está olhando. Por exemplo, se eu estou numa área de pastagem, eu abri uma trincheira e estou analisando o solo. Só que a vegetação primária não é a pastagem entrou depois, é secundária, ela veio depois do que tinha lá, antes tinha alguma outra coisa. Mas como é que eu vou saber, professora? Você tem que olhar em volta, os remanescentes da vegetação que existem em volta, que vai te dizer o quê? Se ela se é um cerrado, se é uma floresta umbroflamista densa, se é um campo sulino, enfim, qual que é a fitotipia original. O uso é o que tem lá na hora, é o que realmente é o que está lá na hora que você está abrindo a trincheira. O que tem ali? É pasto, é lavoura? Isso é o uso, tá bom? Aí eu tenho que fazer, gente, o exame morfológico, que vocês aprenderam na aula de morfologia. Primeiro, separar os horizontes,
determinar as espessuras, lembrando que a superfície do solo, lá em cima, onde a gente pisa, é o 0. Ver a cor com a carta de Mansell. Se não tiver carta de Mansell, no caso do trabalho, vocês podem anotar a cor normal, que vocês estão vendo, amarelo, vermelho, enfim. Avaliar a estrutura, se é blocos angulares, subangulares, se é granular, a consistência seca, úmida e molhada. Ver a transição desses horizontes, né, como é que é a topografia, difusa, é plana, né, essas coisas. Ver se existem poros visíveis a olho nu e verificar a presença de raízes. Aí eu coleto essas amostras por horizonte, levo para o laboratório e faço análise química, física e mineralógica, tá? Que não é o caso do trabalho. Então, aqui um exemplo, olha que perfeição. Eu queria que vocês fizessem uma trincheira assim, ó, bem, uma parede de uma casa, de tão retinha que ela é. Né? Então, isso aqui é lá no Pantanal, né, nos ambientes de Bahia, né, aqueles lagos que existem lá. Então, a gente tem aqui uma vegetação, uma floresta estacional, nas partes mais alçadas, mais altas, aí vem um pastozinho natural, né, nativo de lá, começa a diminuir, começa a ficar mais baixo, até chegar aqui onde no período de chuva, de cheias, está cheio de água. No período seco, a gente consegue entrar e abrir trincheira. E esse aqui é o perfil que nós encontramos lá. Percebam que ó, a fita, aqui começa o 0 e aqui vai até o 100, enfim, até a profundidade que der. E aí a gente tem que como olhar esses horizontes, como separar eles. Geralmente a gente costuma se afastar um pouco para poder verificar as diferenças, porque às vezes a gente não consegue, quando está muito perto, não consegue ver a diferença. Então, dá uma afastadinha que vocês conseguem verificar. Depois, vocês vão lá separar os horizontes com a faca, ó. Transição plana, abrupta, difusa, transição ondulada, clara e ondulada, né? Aqui ele está tirando a cor. O que esse senhor está fazendo aqui? Ele pegou três bloquinhos de cada horizonte e colocou na mão para comparar a cor. Porque, às vezes, olhando na parede, você não consegue verificar a diferença. Então, é interessante você colocar os bloquinhos na mão e verificar se realmente tem diferença. É interessante fazer isso também. E aí, gente, a gente entra aqui nos níveis categóricos, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, que é o latossolo. A ordem é latossolo, a subordem, ou seja, ele pode ser, além de ser latossolo, ele pode ser latossolo bruno, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo. Aí eu vim para os grandes grupos. Para os latossolos, eu tenho 10 opções de grandes grupos, eutrófico, distrófico, alumínico, isotroférrico, distroférrico, até coeso. E subgrupos eu tenho 12, tá? Então, vejam que eu tenho aí, para cada solo, um número diferente. Nem todos os solos vão ter 5 subordens. Tem solos que vão ter 3, vão ter 2, vão ter... Então, varia de acordo com a classe. Tudo isso, gente, está no livrinho, tá? Tem lá, é uma chave de correio igual a de botânica. Né? Aonde, só desculpa, aonde eu compro esse livro aí, eu adquiro ele? Esse livro você vai encontrar para comprar na internet, em algumas livrarias, a livraria da UFV, a livraria da própria da Embrapa, você encontra. Talvez aqui na Cenipasa você encontre para comprar, mas você pode comprar pela internet, tranquilamente. E a outra opção é que essa versão verdinha aqui, ó, ela já tem ela disponível na internet gratuitamente, em PDF. Você coloca lá no Sistema Brasileiro de Classificação e consegue fazer o download. Esse aqui, você consegue comprar o e-book, você paga bem baratinho, acho que R$5, uma coisa assim, para ter o e-book, que é a versão dele em PDF. Se você for comprar ele, você vai pagar aí uns 60, 70 reais, eu acho, alguma coisa. Eu comprei logo que saiu, eu não sei quanto é que tá agora. Mas você consegue comprar pela internet ou na própria Embrapa, aqui em Palmas, na Cenipasa, né? Tá, depois manda no grupo nosso lá o livro, que aí eu vejo depois. Tá bom, tranquilo. Aí eu tenho aqui essas características do latossolo, beleza, voltando. Aí eu tenho aqui outras características, né? O latossolo, o primeiro nível categórico, que é a ordem, né? Características que vão diferenciar o nível categórico, ou seja, latossolo, solos muito intemperizados, que a gente já sabe. A subordem, para os latossolos, é definição de cor, vocês viram aqui, né? Ó, bruno, que significa marrom, né? Vermelho, vermelho, amarelo e amarelo. Então, para o latossolo, a subordem,
que é o segundo nível categórico, é cor. O grande grupo, para o latossolo, são características de fertilidade química, né, o distrófico, o distroférico, e os subgrupos são outras características intermediárias, características especiais que esse solo vai ter, que eu vou colocar lá no quarto nome dele, tá? Isso aqui é o exemplo do latossolo. Aí aqui eu coloquei alguns, não sei se vocês estão conseguindo ver, até vou pintar de preto, que aí talvez vocês vão conseguir olhar melhor. Aqui o que vocês estão vendo? É alguns solos, né? Todos eles são latossolos. E aqui eu coloquei a cor, o matiz, o valor e o croma. Eu coloquei aqui bem certinho, o vermelho, o latossolo vermelho, os dois vermelhos que tem aqui. O bruno, que é o amarelo, que é o que tem a coloração puxando mais para o marrom. Aqui eu tenho o que é intermediário, que é o vermelho e amarelo. Opa, não estou conseguindo sublinhar ele aqui. O vermelho e amarelo, que ele puxa as duas cores, e o amarelo, totalmente amarelo, né? Que é 75YR, ou mais amarelo que isso. Então, vejam que a subordem dele é cor. E aí eu tenho aqui, gente, a chave de identificação de todos os primeiros nomes dos solos, do primeiro nível categórico. Por exemplo, organossolo, 80 gramas por quilograma de carbono, 8, né? Carbono orgânico, e o horizonte tem que ser igual a maior 40 centímetros. O neossolo aqui, né? O neossolo, ele é o solo que tem o quê? Ausência de horizonte B, por isso que ele é novo, neo, né? De novo. O solo com horizonte vértico, os vertissolos. O solo com horizonte B, lembra que por isso que é importante vocês saberem o tipo de horizonte. Porque é através do tipo de horizonte que eu vou saber qual é o nome de solo, né? As características desse horizonte é que vai me indicar aí o nome desse solo. Por isso que é importante a gente saber aí o tipo de horizonte. Aí eu tenho aqui o planossolo, que é o horizonte biplânico, e o gleissolo, que é o horizonte glei. E aqui a gente continua, são 14, né? Então eu tenho aqui o horizonte benítico, que identifica o nitossolo, o horizonte belatossólico, que classifica o latossolo, o chernossolo, que tem que ter todas essas características aqui, ó, solo com horizonte achernozêmico. Vocês têm que olhar lá na aula de horizonte o que é um horizonte achernozêmico. O B incipiente, que é o que classifica o cambissolo, né? O plintossolo, o horizonte plíntico, que identifica o plintossolo. O B textural de atividade alta, que identifica o luvissolo, e os argissolos, né, que são os horizontes, os solos que têm B textural, porém com atividade baixa de argila. Vocês viram isso lá na aula de atributos diagnósticos também. Agora, gente, que eu vou falar para vocês daqui para frente, eu vou entrar em cada classe, cada ordem, para vocês verem, tá? Mas eu não vou ficar lendo, por quê? Tá tudo no livro. Eu mostrei o exemplo do latossolo e a mesma coisa se encaixa para as outras 13 classes. Porém, algumas têm, por exemplo, na subordem, 5 opções, 3 opções, 4 opções, muda. Então, essa é a única diferença. E o que eu vou ressaltar para vocês é a classificação antiga. Por quê? Porque vocês podem, muitas vezes, encontrar publicações antigas com os nomes antigos dos nossos solos. Então, volta e meia, pegar um livro aí, uma publicação, que vai estar lá, podizólico. Ih, que solo é esse, professor? Eu nunca vi esse nome. São os nossos atuais argissolos, os podizólicos, a maioria deles se transformaram em argissolos. E aí eu tenho aí, em publicações mais antigas, esse nome, podizólico lá, do nada, mas você já tem que saber que é o argissolo. Então, o argissolo, ele tem um horizonte B textural com atividade baixa, TB, que a gente diz, né? Atividade baixa de argila, ou seja, menos que 27 centimol. E aí, ó, o argissolo, eles podem ser classificados com esses outros sobrenomes aqui, que é o segundo, terceiro e quarto nível categórico, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, dentro dos argissolos amarelos, eu tenho a opção dele ser distrófico e eutrófico, e dentro dessas opções, eles podem ser arênico, planossólicos, abruptos, fragipânicos. O vermelho pode ser distrófico, eutroférico e eutrófico, ele também tem essas opções aqui, né, ó, as fotos desses argissolos. Os argissolos vermelho e amarelos podem ser alumínicos, distróficos, eutróficos, no segundo nível categórico, e no terceiro eles podem ser arênicos, planossólicos, abruptos, fragipânicos. Tudo isso aqui vocês viram na aula de atributos diagnósticos. Quem não assistiu, assista, tá? Mais uma fotinha aqui do argissolo vermelho e amarelo. E aí vem para os cambissolos. Os cambissolos, eles podem ser únicos, flúvicos ou áplicos. O que é esse cambissolo?
é um solo que tem um horizonte B bem pequenininho, né? Que esse termo, cambissolo, né, inclusive, ele é considerado a terceira classe de solo mais comum no Brasil. Ele vem do latim cambiare, que significa mudança, que significa evolução, então, ou seja, está em início de formação, por isso que é o cambissolo. Aí eu tenho aqui, dentro do cambissolo úmico, ele pode ser aluminoférrico, alumínico, distroférrico, eu não vou ficar lendo para vocês, senão vocês vão ficar enlouquecidos comigo aqui. Então, o que eu quero que vocês vejam, basicamente, as características desses solos, né, a classificação deles. Aqui eu tenho esses solos aqui, úmicos, né, que tem essas características de aúmico, que são horizontes com alto teor de matéria orgânica, não sendo o pré-requisito para organossolo, né, que é 80 gramas por quilograma, ou 8%, mas é bastante elevado, é menos que isso, mas é bastante elevado. Ocorre em regiões que tem aí altitude, lugares frios. Esse lugar aqui, ó, fica em áreas de altitudes elevadas no extremo sul do Brasil, Morro da Igreja, Urubici. Esse lugar é magnífico, é lindo. Quem tiver a oportunidade de passar por lá e visitar o Morro da Igreja, visitar Urubici, faça a viagem, é muito, muito legal. Um lugar muito gostoso. Então, eu tenho lá também cambissolos úmicos também, ó, a paisagem deles lá. Essas áreas mais altas aqui, geralmente eu tenho esses horizontes a úmico, Ponte Serrada e Palmas, não é Palmas Tocantins, é Palmas Paraná. Então, Ponte Serrada, Santa Catarina, Palmas, Paraná, tá? Oeste do Paraná, isso aqui. Aí, dentro dos flúvicos, eu tenho alumínicos, carbonáticos, sálicos, sólicos. Então, percebam que eu tenho as classificações, né, desses solos. Então, como é que eu vou fazer aqui no sistema? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui do plintossolo. Plintossolo, capítulo 16, né, dessa publicação nova aqui. E aí eu tenho o quê? Na primeira página aqui, eu tenho toda uma explicação, né, do plintossolo. O que são os plintossolos? São solos constituídos de material mineral, que tem horizonte plíntico, litoplíntico, pressionado, blá, blá, blá. Toda aqui uma explicação, né? Ele fala que ele pode iniciar dentro de 40 centímetros ou dentro de 200 centímetros, quando precedido de horizonte gley, ou seja, ele tem um horizonte gley antes. Aí ele pode ter plintita lá embaixo e ainda chamar ele de plintossolo, tá? E aí, gente, no segundo nível categórico, eu tenho o quê? Eu tenho eles como sendo pétricos, argilúvicos e áplicos. Então, no segundo nível categórico, eu tenho 3 classificações. E tem um númerozinho, tá vendo? O número 1, número 2, isso aqui é a chave de classificação. Imaginemos, então, que o nosso solo se encaixou no pétrico aqui, tá? Se ele se encaixou no pétrico, o número que segue ele aqui é o número 1. Então, esse número 1 aqui, eu vou procurar ele aqui, na sequência. Percebam que aqui começa o 1, depois começa o 2. Beleza, o 1 está logo aqui embaixo. Que quando eu entro na chave de classificação e defino que ele é um pétrico, eu estou dizendo o quê? Que ele pode ser pétrico litoplíntico, pétrico concrecionário. Ele tem 2 opções. Vamos imaginar que ele é pétrico concrecionário. Se ele for pétrico concrecionário, é o item 1.2. O item 1.2 eu tenho que procurar lá na frente, né? Tem os númerozinhos do lado. 1.2, 3, 2, 1.1, 1.2 aqui. Plintossolos pétricos concrecionários. Dentro desse 1.2 aqui, eu tenho uma única opção, que é o item 1.2.1, que são plintossolo pétrico concrecionários fragmentários. Acabou, não tenho mais, não segue mais adiante. Aqui encerra a classificação, primeiro nível, segundo, terceiro e quarto nível categórico. Então, é bem simples, né? E tudo funciona igual no sistema, não muda, é a mesma coisa, tá bom? Aqui tem algumas fotos, o Max está colocando, quando não é possível ver diferença, é possível, sempre é possível, né, Max? Sempre é possível ver a diferença. Por quê que é possível ver a diferença? Porque o horizonte A, ele tem uma coloração mais escura. Pode ser uma coloração mais escura, meio pálida, porque é um horizonte fraco, um horizonte A fraco, que ele é mais estreitinho, a espessura menor, ele pode ser mais pálido, porque tem muita erosão, tem pouca matéria orgânica, está numa região que tem muito calor, muito sol, muita chuva, então a decomposição é muito rápida, né? Então, dificilmente você vai armazenar carbono, vai ter aqueles horizontes que nem eu mostrei lá de Ponte Serrada, Palmas no Paraná, Urubici, Santa Catarina. Lá eu tenho ambientes frios, então esses ambientes altos e frios conservam a matéria orgânica no solo. No meu caso do Tocantins. Eu vou encontrar
solos que vão ter um teores maiores de matéria orgânica, não sei se vão bater 80 gramas, 8%, dentro das veredas, nas nascentes, né, aqui no Tocantins. Mas é preciso coletar solo nessas áreas para verificar se realmente isso acontece. Então, sempre vai ter diferença. O que pode acontecer é de você não ter um horizonte A. Por quê? Porque ele foi decapitado. Alguém foi lá e arrancou ele fora. Ou teve uma erosão que carregou o horizonte A. Aí você pergunta aqui, depois do horizonte B ser identificada a cor, continua a mesma? Não entendi o que você perguntou, Max. Se você assim, quiser... Eu identifiquei o horizonte A, horizonte B. Aí depois, lá mais para baixo, não muda de cor. Continua a mesma cor, do horizonte B até lá embaixo. Tem alguma outra cor que vai modificando? Vamos supor que eu não estou conseguindo identificar outra cor depois do horizonte B. Um exemplo. A minha dica, Max, é você pegar a faca, que nem eu mostrei na foto daquele senhorzinho dentro da trincheira. Bate a faca, arranca um bloco de solo lá de cima, onde você acha que é o A. Bate a faca, arranca um bloco de solo logo abaixo, onde você imagina que terminou o A. Coloca na mão, ou coloca um pano, um papel e joga os dois no cantinho, lá, um do lado do outro. Depois, você bate a faca mais um pouco, arranca mais um pedaço, um pouco mais embaixo, e põe do lado. Porque, às vezes, quando você olha, você não verifica a diferença. Parece que é igual, mas não é. Tem uma diferença de cor, sim. Uma sugestão, ou olhar sempre no sol, ou olhar sempre na sombra, tirar esses bloquinhos e colocar num lugar onde tem a sombra, que não pegue sol numa parte da amostra e tenha sombra na outra parte, isso vai atrapalhar também você verificar. Então, eu sempre sugiro que nós não tivemos uma aula prática, né? Senão vocês iam ver como é que eu faço. Bater a faca, primeira coisa que eu faço, quando eu chego numa trincheira, eu me ajoelho e bato a faca nela todinha, do início ao fim, faço a foto linda, que nem tá aqui, essa que tá aqui na apresentação, depois eu saio batendo a faca. O que eu observo? Tem duas coisas que eu posso observar. Primeiro, o barulho, né, se você estiver sozinho ou estiver com alguém, pede para fazer silêncio, escuta o barulho da faca batendo do horizonte lá de cima até embaixo. Você pode perceber a diferença. Tá? Pode ser que você não perceba, mas pode ser que você perceba. Tem que estar mais treinado para sentir a diferença. Mas, enfim, você pode conseguir perceber a diferença que está mais barulhento, está mais seca a pancada, está mais... Você percebe. Outra coisa é, quando você puxa a faca, como é que ficou lá o solo, o buraco que você fez? Às vezes você bate e aí você arranca uma lasca redonda, gigante. Aí você continua batendo, chega um ponto que não cai nada, fica só o furinho da faca que você bateu. Ali é outro horizonte, é uma outra dica que eu posso te dar. Para você ver a estrutura, quando muda de estrutura, que às vezes a cor é muito idêntica, mas a estrutura você consegue perceber. E a cor, né, geralmente você percebe também, é mais fácil, mas você tem que tirar um pedaço do solo. Arranca um pedaço, vai lá, arranca e põe do ladinho. E eu gosto de arrancar e pôr na mão. Arranca uma, põe na mão, arranca outra, e põe 3, 4 bloquinhos na palma da mão aqui, ó. Levo para o sol e vejo. Ah, esse aqui está mais escuro, esse aqui está mais vermelho, esse aqui está mais ou menos mais escuro, e você consegue perceber a diferença, tá? Geralmente isso ocorre em latossolos. Latossolos, por serem solos muito intemperizados, eles são mais difíceis de você perceber. A transição entre um horizonte e outra é difusa. Por que tem esse nome difuso? Porque é confuso. Eu não consigo perceber quando sai do B1 para o B2, do B2 para o B3, do B3 para o B4, entendeu? Quando ela é difusa. Quando ela é clara, eu consigo perceber, mas ela é meio espalhada, né? A mudança tá escuro em cima e mais claro embaixo. Você vê que está entrando o escuro no claro e vai clareando até clarear bem, claro. Abrupta é quando é estanque ali. Já tem uma foto aqui de mudança abrupta. Eu acho que o solo que eu mostrei aqui do Pantanal é mudança abrupta. Ó, os bloquinhos aqui, tá vendo? Que ele colocou um bloquinho aqui, outro bloquinho aqui, para ver a cor. Mudança abrupta, isso aqui, ó, né? Aqui tá clara também, na verdade, né? Porque ele tá saindo aqui de um escuro do B espódico e vai se misturando com esse marrom aqui, até que fica marrom, né? Então aqui é clara. Mas vamos chegar na transição abrupta, eu vou te mostrar. Aqui, ó, meio difuso, tá vendo? Você não consegue perceber onde termina um e começa o outro. Geralmente você consegue tirar essa diferença batendo a faca. Aqui é abrupto, olha o exemplo, perfeito.
Tá vendo que eu tenho uma linha que separa o escuro do vermelho. Isso aqui é abrupto, mudança abrupta de um horizonte para o outro. Né? Transição plana, tá retinho, né? E é abrupto, muda rapidamente. Então, isso aí você vai pegando com o tempo. Mas é muito legal. Para mim, gente, eu tenho uma paixão por isso. Classificação de solos, para mim, é como se fosse hobby. Eu amo fazer isso aqui. Quer me ver feliz? Eu falo, vamos classificar um solo? Opa, vamos. Eu acho barato. Quando vão abrir trincheira, quando o trator acaba de sair de cima da trincheira, eu corro para ver o que tem lá, né? E os pedólogos, em geral, é aquela loucura. Chega dentro da trincheira e vira aquela confusão. Não é, eu acho que não é. É muito legal, é uma experiência muito boa essa de classificação de solos. Quem gosta, é apaixonado e realmente é muito empolgante, tá? Aqui eu tenho outros cambissolos, eu acho que tu entendeu, né, Max, a dúvida que você tinha, né? Aqui eu tenho chernossolos, todos eles seguem, gente, o que eu acabei de explicar para vocês aqui da classificação dos plintossolos, tá? Eu não vou ficar lendo para vocês, como eu falei, vocês vão ficar enjoados, né? Aqui, ó, transição mais abrupta que essa, plana e abrupta, né? Essa aqui também é abrupta, né? Então, eu tenho aqui os espodossolos, com as suas diversas classificações, tá? Diversas diferenciações. Eu tenho os gleissolos, que são esses que tem o horizonte glei, e aí eles também têm várias classificações, eles podem ser etiomórficos, sálicos, dentro dos etiomórficos eles podem ser iscômicos e órticos. E aí eu tenho os melânicos, então eu tenho várias características que vão, né, classificar esses solos, seguindo o que está dentro do sistema. Então, é só olhar o sistema, não tem segredo. Aqui os latossolos também, dentro dos amarelos eles podem ser coesos, acriférricos, ácricos. Olha esse aqui que é legal, esse aqui você não percebe diferença. Aqui tem um B1, um B2, um B3, um B4. E aí o que acontece? Isso aqui é só na faca, né? Dificilmente você vai conseguir ver a diferença na cor, tá bom? Aí esses perférricos são maravilhosos. Isso aqui, gente, eu tive uma experiência com esse solo aqui em Foz do Iguaçu, lá no estado do Paraná. E é uma coisa muito louca. Você tem um ímã, e se cair no chão, o solo gruda nele, que nem está aqui nesse exemplo, porque tem tanto ferro na composição que o ímã atrai, né? É uma coisa muito legal isso aqui também. Quem um dia tiver a oportunidade, leve um ímã no bolso, deixe cair no chão, você vê o solo correndo ali, grudando, né? Por isso que ele está vivo. Aqui o vermelho e amarelo, né, que são os comuns. Outros latossolos vermelhos férricos, aqui é muito comum no sudoeste do estado de São Paulo, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, se encontra esse solo. Olha que coisa mais linda, né? É fascinante. A paisagem que eles ocorrem. Um latossolo vermelho, um vermelho e amarelo, um amarelo, para vocês verem a diferença. Os luvissolos, que são solos que também tem um B textural, igual os argissolos, porém, essas argilas aqui do luvissolo são ricas em atividade, são TA, né, de alta atividade. Vocês viram lá na hora do atributo diagnóstico também. Tem os crômicos, aí tem as classificações, dentro dos crômicos pode ser carbonático, pálico, órtico. Então, gente, tem aqui uma infinidade de solos, né, eu não queria ficar lendo para vocês, tá, porque realmente é bem cansativo. Aqui eu tenho os meus solos flúvicos, que são os antigos solos aluviais. Esses aqui, eles não parecem muito solo. Por quê? Porque as camadas, elas são estratificadas, elas não são homogêneas como no solo normal, um solo que teve tempo de sofrer pedogênese, né? Percebam que são várias camadas errôneas, assim, distribuídas. Por quê? Porque são solos que foram formados a partir de sedimentos aluviais ou coluviais, ou seja, não foi solo formado daquele material ali de origem, daquela rocha, são materiais que foram carregados e depositados através de rios e outros depósitos. Então, tem esse conteúdo irregular, aí você vai ter altos carbono embaixo, no meio, em cima, tudo bem bagunçadinho. Aí eu tenho o regolítico, que é o antigo regossolo, que muitos de vocês, eu já vi algumas fotos aí, não sei se foi dessa turma aqui, mas encontraram esse neossolo regolítico, que é esse solo, que é o horizonte A sobre C, eu não tenho horizonte B, e aí eu tenho que verificar a espessura desse solo, né, para ser regolítico, ele tem que ter contato lítico a mais que 50 centímetros de profundidade, para eu chamar ele de regolítico. Olha aí que bonitinho, os regolíticos, os neossolos regolíticos. Olha esse aqui de Formosa, esse aqui é C já, né, gente, horizonte C.
Que lindo, né, esse horizonte C, fascinante. E os lençóis quartzarênicos, que são as antigas areias quartzosas, né? As areias quartzosas, gente, que são hoje os lençóis quartzarênicos, eles são, aqui no Tocantins tem um lugar, que eu não vou saber agora o nome do município, foi na estrada que a gente estava vendo, então não vou lembrar o município, mas que você olhando ele de longe, você jurava que ele era um latossolo, porque ele era bem profundo, eles são bem profundos, né? Então ele tem ali, no mínimo, 150 centímetros de profundidade com areia, né? A textura tem que ser areia ou areia franca. E muitas vezes ele tem uma areia que está pigmentada, porque tem ali alguma argila, o mínimo de argila que tem, pigmentou essa areia. E aí é uma areia mais avermelhada, e aí dá a impressão que você está vendo um latossolo, mas não é, é um neossolo. A prova é essa área aqui, São Domingos do Araguaia, que é uma cidadezinha bem próxima de Marabá, que são neossolos quartzarênicos, horticolatossólicos, né? Porque eles são muito parecidos com latossolos. O teor de areia é bem elevado, por isso que a gente classificou ele como neossolo. E esse aqui também é neossolo, olha. Então, não esperem ver só neossolo, solo rasinho em cima de rocha ou de horizonte C. Eu posso ter os neossolos quartzarênicos, que são solos bem profundos, porém é areia que eu tenho nele, não tem estrutura, isso não é B, né? É uma estrutura solta, não tem estrutura. E aí eu chamo isso de C, e aí é um neossolo quartzarênico. Aí eu tenho os nitossolos, que tem o horizonte benítico, que são as antigas terras roxas, terra roxa estruturada, né? Esses são esses nitossolos brilhosos, né? Que tem serosidade. São os únicos solos que têm serosidade, são os nitossolos. O ambiente em que eles ocorrem aqui, né, ó, de novo, aqui o latossolo roxo. Aqui eu coloquei esse solo aqui, mais para vocês verem como é que a gente reconhece eles no campo. Por exemplo, aqui, eu estou dizendo algumas características que esse solo tem, características pedogenéticas, vamos dizer assim, a geologia, o relevo, a coloração, e a atração magnética, que é aquele negócio, Jataí também tem bastante, Jataí, Rio Verde, nossa, você falou legal, viu? É maravilhoso mesmo, os latossolos vermelhos, os solos roxos que tem lá, são assim de arrepiar o braço, eu concordo, maravilhosos. Aí eu tenho aqui as limitações e o significado ambiental desse solo, né, desse latossolo roxo, por exemplo, matéria orgânica, CTC baixa, distrófico, problema de enraizamento, se eu tiver compactação, aí eu vou ter erosão. E o significado ambiental, são solos que estão em áreas muito estáveis, relevos planos, solos com grandes espessuras, altos teores de ferro e alta capacidade de fazer filtro, né, que é reter metais pesados aí no solo. O significado agronômico, né, profundidade, retenção de água, alta porosidade, então, solos que são promissores aí para a agricultura. Beleza, que eu não vou repetir, aí os nitossolos brunos aqui, onde eles se encaixam, os vermelhos, que eles podem ser também, tá tudo no sistema, tá, gente? Aí eu tenho os organossolos, que vocês também viram lá na aula de atributos diagnósticos, né, em relação às características tiomórficas, ao grau de decomposição do material orgânico, fíbrico, hêmico e sápico, vocês viram isso lá também, fíbrico, quando eu identifico o material que está em decomposição, hêmico está intermediário, o sápico eu já não identifico mais, já decompôs tudo. E eles podem ser fólicos também e entrar nessa classificação de fíbrico, hêmico e sápico. E eles podem ser ápicos e também entrar nessa classificação, né? Áprico, gente, geralmente, todos os solos vão ter essa opção de áprico. É quando você encontra uma situação que não se encaixa com nenhum que está no sistema. Ah, professora, não deu, quer ver? Vamos olhar aqui o exemplo. Não deu tiomórfico, eu não encontrei material sulfídrico, por exemplo. Eu não achei, ele não é fólico. Então, só tem 3 opções. Se não é um, não é o 2, o terceiro não encaixa nenhuma das opções, que é o áprico. Áprico, de indivíduo haploide, simples, um N, né? Aí eu tenho os planossolos, que são solos que têm horizonte plânico, são solos que são mal drenados. Os planossolos nátricos são os antigos solonetes solodizados, da classificação antiga também. Então, se estiverem vendo aí um trabalho antigo, uma publicação antiga, essa classificação aqui, atualmente foi enquadrada aqui nos planossolos nátricos, tá bom? Eu tenho os ápicos, quando não se encaixa nenhum deles, e os nossos plintossolos, né? Nossos saudosos plintossolos, que são os mais comuns aqui na região. Nós já vimos também que ele tem que ter horizonte plíntico ou litoplíntico, iniciando dentro de 40 centímetros. Quando eu falo dentro, eu estou dizendo nos primeiros 40 centímetros do solo, tá? E aí eu admito esse horizonte plíntico, ele aparecer até 200 centímetros, quando eu tenho
é um horizonte A, um horizonte E, e nesse, abaixo desse horizonte E, abaixo desse horizonte A, horizontes que têm coloração pálida, variegada, horizontes glaze, com mosqueados, né, que são essas cores assim misturadas, né, que a gente não consegue identificar que predomina. E aí dentro dos plintossolos eles podem ser pétricos, e aí dentro dos pétricos eles podem ser litoplínticos, concrecionários distróficos ou eutróficos, aqui os pétricos, né, esse aqui é lá de São Domingos do Araguaia, próximo de Marabá. Eu tenho os plintossolos argilúvicos, que são os plintossolos que têm horizonte B textural, coincidindo com o horizonte plíntico, é como se fosse um argissolo com plintita. Esses aqui são comuns ali nas áreas do Formoso do Araguaia, onde tem os arroz, né? Esses plintossolos ocorrem bastante aqui no nosso estado. 35% do estado Tocantins é representado por esses plintossolos. E aí os ápricos, quando ele não entra em argilúvico e nem entra nos pétricos, tá? Que foi o que eu falei aqui atrás, tá bom? Aí mais foto desses plintossolos. Aí eu tenho os vertissolos, que pode ser hidromórficos, ebânicos e ápricos. Olha lá, tá vendo? Aqui as classes. Isso aqui tá igual no sistema, tá? Igualzinho, então o sistema tá aqui, eu só coloquei aqui. Olha as fotos, né? As fotos desses vertissolos, olha que lindos. Isso aqui não é um horizonte A, tá? Para quem achar que isso aqui é o A, não. Isso aqui é a fase soterrada. O que é isso? O solo começava aqui, ó, antes. É o terço inferior da paisagem. Tudo isso aqui foi sedimento carregado por erosão que soterrou esse solo. Então, é sempre importante você observar isso, né? Você vai achar, olha aqui, um horizonte A, tá transição aqui, epa, calma, né? Isso aqui é o mesmo horizonte, se você for cavar, olhar, tirar os blocos, você vai perceber que não tem estrutura, que não é um horizonte A, né? E aqui uma fotinha de todas as 14 ordens, os 14 solos existentes. E aí a gente tem os antropossolos, que ainda não estão dentro do sistema, eles consideram lá o horizonte A antrópico, tá lá dentro do sistema de classificação dos horizontes superficiais, mas ainda não entrou a classe inteira, a ordem inteira dos antropossolos. Tem algumas publicações do professor Flamir Costa Lima, da UFPR, da Neide Giarola, da UEPG, da Universidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eles publicaram, alguns anos atrás, bastante tempo, uma aproximação, uma publicação sugerindo essa classe, para que ela entrasse no sistema. E aí, o que nós temos ali? Uma grande importância, por quê? Porque são solos que estão em alta, vamos dizer assim, nas áreas urbanas são solos que estão em alta. Mas o que seriam esses antropossolos? São solos que são formados, solos minerais ou orgânicos, independente, porque eles eram outros solos antes da interferência humana. Mas são solos que foram alterados pela atividade humana, pela adição de plástico, lixo, papel, vidro, cerâmica, concreto, boca, embalagem, camada com menos de 40 centímetros, resultante de estruturação induzida exclusivamente pelo homem. Então, a gente tem aqui, olha, esse conceito de antropossolos, né, que são solos que são resultantes de profundas modificações que foram ocasionadas por atividades humanas, só por atividade humana, não pode ser outra coisa, tá? Então, eu tenho aqui esse perfil de antropossolo lá em Curitiba, essa foto é lá de Curitiba. Então, que atividades são essas que podem transformar qualquer classe de solo em um antropossolo? Mineração, construção de estradas, porque eles vão limpando, fazendo terraplanagem, jogando os resíduos do lado, vão soterrando outros solos, adicionando coisas nos outros solos. Urbanização, dragagens, operação de movimento de terra, né, na área de construção civil, solos que sofreram adição de materiais, que receberam lixo, que receberam reboco, resto de material de construção, solos que foram invertidos, a pessoa vai lá, tira um solo, depois ela vai devolver o horizonte A, que estava em cima, vai lá para baixo, o B vai lá para cima, e vira aquela bagunça, você bagunçou ali toda a estrutura, toda a história daquele solo. E por que eles justificam, né, a Giarola e o Costa Lima, né, o professor Flamir Costa Lima? Porque eles entendem que esse segmento de paisagem está em crescente, né, ou seja, está aumentando muito esse tipo de solo, porque o homem está cada vez mais interferindo na gênese do solo, né, dessa forma. É importante porque não existe nomes para esses solos, são solos que o sistema atual nem consideraria eles como solo, mas eles são solos. São ambientes que, depois de serem modificados pelo homem, ficam extremamente fragilizados, considerados até como uma área degradada.
e eles têm uma baixa resiliência, ou seja, a capacidade deles retornarem o que eles eram antes é praticamente nula, né? E tem ainda o problema de contaminação do lençol freático. Então, essas são as principais razões de a gente ter considerar essa classe de solos dentro do sistema. Então, aqui eu tenho as opções, né, da sugestão que eles fizeram, por exemplo, aqui decapitação, daí a gente usa o decapítico, a adição, né, de volumes de coisas, né, vamos dizer assim, reboco, tijolo, material de construção civil, enfim, eu tenho ali a adição de coisas, substituição, por exemplo, aqui, ó, esse solo aqui, esse aqui seria um antropossolo decapítico, esse que está aqui embaixo, né, o solo original é esse aqui foi decapitado, alguém foi lá e cortou ele inteiro e jogou fora. Então, o solo que está aqui embaixo, se fosse abrir uma trincheira aqui, ele seria um antropossolo decapítico. O solo original talvez seja um nitossolo, um atossolo primeiro que está aqui em cima. Tem um horizonte A, bonitinho, que sofreu o processo de genes, né? Esse aqui seria o antropossolo mobílico, ou seja, recebeu aí de forma desorganizada aí os horizontes. Alguém foi lá, removeu o solo de um lugar para o outro e fez essa distribuição desorganizada aí, que a gente chama eles de mobílicos. Os sômicos, antropossolos sômicos, que são adições de construção civil, lixo, né, nesses solos. Eu tenho aí os antropossolos sômicos, né, foram adicionado coisas, e tem os lixílicos, que são exclusivamente solos que estão sendo modificados atualmente nas áreas de lixões, né, nas áreas de lixões aí, eu vou ter esse antropossolo lixílico, tá bom? Solos com pedras cangas de 30 centímetros a 60 centímetros de profundidade, tem qual classificação? Eu já falei qual é a classificação desse solo. O plintossolo, ele tem que apresentar plintita ou petroplintita até 40 centímetros de profundidade. Da superfície até 40 centímetros, se aparecer um horizonte plíntico, ele é um plintossolo, tá? E aí, gente, para encerrar, o que eu gostaria de falar para vocês? Essa é a mensagem do professor Valmir Costa Lima, um senhorzinho já professor da Universidade Federal do Paraná, meu professor de solos do mestrado. Ele era um grande defensor do solo, né? Então ele falava muito isso para a gente, que a gente precisa conhecer o solo, proteger e respeitá-lo, porque o solo demora para nascer, não se reproduz e morre facilmente. Então essa aí é a frase do nosso saudoso aí, Valmir Costa Lima, e uma fotinha aqui eu não tenho como mostrar para vocês, mas eu tenho uma coleção de tatus aqui em cima. Por quê? Porque o tatu é o símbolo dos pedólogos, né? Imaginem a razão disso, porque eles cavam buraco e a gente também cava buraco para classificar. Então, o tatu é o símbolo que representa os amantes, os apaixonados por solo. Então, eu tenho aqui tatu de madeira, tatu de cerâmica, tatu de pedra, sabão, tatu de tudo que é forma, que eu sempre recebi de presente dos meus alunos, né? E aí eu coleciono eles aqui, tem uma infinidade. Então, o tatu, quando ele vai resolver cavar um buraco, ele prefere solos que têm argila de baixa atividade, porque são solos mais friáveis, são mais fáceis de serem cavados. Solos de atividade alta são mais resistentes, mais duros, então eles não gostam muito. Então, você consegue até saber mais ou menos aí que solo você tem, verificando a atividade do tatu, tá bom? Mas aí a pergunta do Max, né, que ele colocou aqui, solos com pedra canga. Pedra canga, você tem que me dizer o que você entende por pedra canga, porque a pedra canga, ela é macro, ela é grande. Aqui em Palmas, ali na Praia de Graciosa, da Graciosa, nas rotatórias, tem muitas dessas pedras cangas que eles utilizam para paisagismo. No solo, geralmente, eles até podem ocorrer daquele tamanho, mas elas estão enterradas, você não está vendo elas. Ali, daquele tamanho, a gente pode até chamar ela de litoplíntico, né, um pétrico litoplíntico. Mas se ela tiver em forma de concreções no tamanho de cascalho ou calhaus, e ela aparecer da superfície até 40 centímetros de profundidade, ele pode ser um plintossolo, tá bom? Você ia perguntar? Não, é porque nós plantávamos lá em Silvanópolis, há muitos anos atrás, muitos anos. Era arroz, aí daí, lá eu trabalhava, né, no plantio, e daí a gente tinha muita pedra canga, e quando a gente passava a grade, eu passava a niveladora, sabe, a gente catava essas pedras e brotava cada pedra mais, né,
Então, assim, a gente tinha aí, por isso que eu estou lembrando desse detalhe aí, entendeu? Plantossolo, é isso aí. Esses são os plantossolos pétricos concrecionários. Eles realmente fazem isso. Tem um implemento que eles chamam de girassol, se você já ouviu falar. Parece mesmo uma flor, tipo uma grade gigante com uns dentes assim invertidos, fininhos, invertidos, bem grande. E lá eles passam isso como meio que varrendo para fazer essas pedras subirem, né, a superfície. Aí eles vão lá, catam tudo, fazem montinhos dessas pedras, desses cascalhos e calhaus, muitas até pedra canga mesmo, grandes, né? E aí eles carregam esse material e descartam em algum lugar, ou na beira da estrada, ou dentro das áreas de reserva legal APP, porque realmente não são atrativos para a produção agrícola. A gente tem informação dos produtores que o plantio da soja em área de plantossolo, o desgaste dos discos lá, das rodinhas lá da plantadeira, não sei o nome técnico, quem tiver aí trabalhar na área de mecanização, de maquinário agrícola, me corrija, então. Mas há um desgaste muito maior, né? O contato dessas rodinhas na pedra. Quem já viu plantar em plantossolo é um griteiro, porque está batendo ali, né? Aquelas rodas de metal em cima das pedras. Então, é um ranger, assim, horroroso. Que você fica ali do lado de fora, fica até meio agoniado. Né? E vai roendo aquilo, vai corroendo, porque está em contato com a pedra, né? Às vezes quebra a pedra, às vezes quebra o disco, né? A rodinha lá, onde não só a rodinha, mas eu não vou lembrar o nome, alguém daí, se tiver alguém, cadê o Matheus? Matheus está aí? O Matheus Alves, não o Matheus Alves, que trabalha na John Deere? As botinhas, é isso aí. O disco de corte, isso mesmo. Vai rasgando tudo. E é uma barulheira, porque tá rasgando ali, ó, tudo. E os caras falam que quem deve ficar feliz é vocês, né? Que todo ano tem que ficar vendendo para eles. Porque é um problema, vai correndo mesmo, vai roendo. E a gente tem verificado com os nossos trabalhos, né? Ainda não foram publicados, que o produtor ele tem adotado o mesmo manejo no latossolo e no plantossolo, e o que tem percebido é que as produtividades são bem equivalentes. A diferença do latossolo para o plantossolo é muito pequena. Né? A ideia é a gente soltar esses artigos daqui, acho que até para o ano que vem, começar a soltar esses resultados, mas alguns trabalhos de iniciação científica já saíram aí nos eventos, né? Já tem mostrado aí diferenças pouquíssimas, 3 sacas, 5 sacas de área de latossolo com área de plantossolo. Mas, professora, mas 5 sacas é muito, 3 sacas é muito. Pensando que esses plantossolos não eram destinados para a agricultura, eles produzirem equivalente a um latossolo, com uma redução de 3 a 5 sacas, isso é uma vitória gigantesca, considerando que eles estão usando o mesmo manejo, eles não mudaram nada. A plantadeira corta o latossolo, entra no plantossolo, sai do plantossolo, corta o latossolo, com a mesma densidade de semente, com a mesma profundidade de semeadura, tudo igual. A única diferença é que eu estou num monte de pedra e num lugar que não tem pedra. Como eles ocorrem na paisagem entremeados, ou tem ali grandes áreas que tem manchas de latossolo junto com o plantossolo, ele não vai separar. Então, ele usa a mesma técnica, o mesmo manejo, o mesmo quantidade de semente, o mesmo que a gente tem verificado aqui. No plantossolo, o stand final fica um pouco menor, as plantas crescem um pouco menos, mas elas acabam produzindo mais grão, o número de grão por vagem aumenta um pouco mais, né? E aí isso compensa. O número de plantas no latossolo é maior, mas aí as vagens produzem menos grãos. No plantossolo, muita semente morre, acredito eu, né, minha opinião, que isso ocorre por conta do que essa semente fica em contato com a pedra, aí a pedra esquenta e ela perde a viabilidade. E o que o Matheus acabou de comentar aqui, as áreas com plantossolo são mais em conta, mais baratas, com certeza, porque oficialmente, elas não têm aptidão agrícola, né? O sistema de classificação de aptidão agrícola do solo indica os plantossolos como solos destinados para, no máximo, pastagem. Eu não posso fazer agricultura neles. Aqui no Tocantins, por nós termos aqui 35% dos nossos solos com petroplantita e plantita, os agricultores encararam aí a bucha. Vamos lá, vamos ver o que dá.
Mas ninguém tinha resultado para dizer, não, vale a pena, não vale a pena. Os nossos resultados estão mostrando que as diferenças existem, a planta núcleo do solo sofre um pouco mais, tem um mestrado aí que vai sair agora, que a gente tem uma expectativa de provar aí os estresses dessa planta núcleo do solo em relação ao latossol, com algumas cultivares aí de soja, mas a ideia que a gente tem já observado com a mesma cultivar nessas duas áreas é que o mesmo manejo, tudo igual, e a diferença é 3, no máximo 5 sacas de soja de uma área para outra. Então, no final, vale a pena, né? No final, vale a pena. Então, gente, eu não sei se vocês têm mais dúvidas, se vocês tiverem dúvida, mais pode perguntar, se não, eu encerro a aula aqui, tá? Agradeço aí a participação de todos.